Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso de Estruturas de Concreto 1. Essa disciplina tratará sobre estruturas de concreto armado. A disciplina foi dividida em 8 unidades, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa unidade 1. Vamos lá! Vamos iniciar então o estudo das estruturas de concreto armado, estudando cada um dos seus materiais constituintes, ou seja, estudando o concreto e o aço da armadura. Bom, como sabemos, o concreto armado ele é formado então pelo concreto mais a armadura mais a aderência. É fundamental que exista aderência aço-concreto para que se exista concreto armado, né? Isso a gente vai tratar aí no próximo item dessa unidade, que é a parte de comportamento conjunto. Bom, aqui nessa unidade vamos tratar então dos materiais. Vamos começar falando sobre o concreto. O concreto é um material composto, constituído por cimento, água, agregado miúdo, agregado graúdo, né? Pode conter também adições e aditivos químicos que têm a função aí de melhorar as suas propriedades básicas. Bom, basicamente é isso. O que a gente vai estudar aqui? Bom, vocês já viram bastante coisa sobre materiais na disciplina de materiais, então nós vamos focar aqui nas propriedades mecânicas mais importantes deste material. Então vamos começar falando sobre resistência. Então o que é resistência? Olha só, resistência é a aptidão da matéria de suportar tensões. Como é que eu consigo obter a resistência de um material? Bom, eu posso determinar ela experimentalmente. Então, eu vou utilizar um elemento calibrado, né, que vai registrar o valor da força de ruptura e, portanto, qual que é a tensão última que define a resistência do material. Bom, no caso aí do projeto de estruturas de concreto, o engenheiro estrutural, ele sempre fornece para a execução a resistência característica do concreto. Então, é isso que ele vai especificar, a resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias, que a gente chama aí de FCK. Nas próximas unidades, também a gente vai falar um pouquinho mais do que significa isso, resistência característica, tá? Por enquanto, guarda esse nome. Bom, esse daí é o parâmetro básico para o cálculo das estruturas, né, dos elementos estruturais de concreto armado. A norma brasileira, que trata sobre, né, estruturas de concreto armado, projeto de estruturas de concreto armado, é a NBR 6118 e ela traz uma classificação dos concretos nos grupos 1 e 2. O grupo 1, como está indicado aqui, ó, são concretos que têm resistência característica de 20 a 50 MPa. Então, como que eles são designados? São designados pela letra C, né? E em seguida vem o valor da resistência característica expressa em MPa. O grupo 2 são concretos de 55 até 100 MPa. Bom, mas vale salientar que a NBR 6118 de 2014 aplica-se apenas a concretos da classe C20 a C90. Como eu falei para vocês, a resistência do concreto à compressão é um parâmetro básico no dimensionamento de elementos estruturais em concreto armado. Bom, existem muitos fatores que influenciam na resistência do concreto à compressão. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Bom, então eu selecionei aqui, como vocês podem ver nesse gráfico, alguns parâmetros que interferem na resistência do concreto à compressão. O primeiro balãozinho aí destaca parâmetros relativos à amostra. Então, o que a gente vai mostrar, destacar aqui nesse item? É a diferença entre a resistência à compressão do corpo de prova e da estrutura. Por que acontece isso? Isso está ligado à diferença na geometria e também a fatores do próprio ensaio. Com relação à geometria, aqui no Brasil a gente usa corpos de prova cilíndricos,
que tem dimensões aí, em geral de 15 por 30 centímetros. Em outros países, né, são utilizados corpos de prova com outras formas, por exemplo, formas prismáticas ou então cubos. E já se observa uma diferença, né, entre os resultados obtidos. Com relação à resistência do concreto à compressão, vou destacar aí também a importância da matriz e da zona de transição. Bom, o que é isso? O que é a matriz e o que é a zona de transição? Bom, então a pasta de cimento ela é composta por matriz da pasta e zona de transição. A zona de transição é a interface existente entre grandes partículas de agregado e a pasta de cimento do concreto. Embora, né, ela seja constituída dos mesmos elementos que a pasta, a zona de transição difere da matriz da pasta. Em função disso, a zona de transição ela é tratada de forma distinta, como uma fase distinta do concreto, tá? Nas estruturas de concreto. No concreto recém-lançado e compactado, o que ocorre? Forma-se um filme de água ao redor dessas partículas grandes de agregado, né? E assim eu tenho uma elevada relação água-cimento, o que gera aí produtos cristalinos maiores e uma região mais porosa, portanto, menos resistente. Bom, então assim, usualmente a resistência do concreto ela está associada aí a dois fatores, ao adensamento e à relação água-cimento. Com relação ao fator água-cimento, observa-se que quanto maior, né, a quantidade de água, vai resultar numa matriz mais porosa, né? Quando o concreto está plenamente adensado, a gente considera que a sua resistência é inversamente proporcional à relação água-cimento. Isso é mostrado aqui nesse gráfico, né, que tem aí a variação da resistência em função da relação água-cimento. Vemos então que para um concreto plenamente adensado, nós temos essa relação na qual a resistência é inversamente proporcional à relação água-cimento. A resistência do agregado ela tem uma importância maior quando se trata de concretos de alta resistência. Concretos com resistência usual têm aí a resistência definida pela zona de transição. Bom, a zona de transição é a região mais suscetível à microfissuração, podendo apresentar microfissuras mesmo antes do carregamento, causadas aí por movimentações diferenciais entre o agregado e a pasta de cimento. Então fica aí a resistência definida por ela, né, pela resistência da zona de transição. Outras propriedades do agregado, como tamanho, forma, textura, geometria, podem influenciar também na resistência do concreto. O que é observar? Bom, por exemplo, a gente observa que agregados mais alongados e achatados interferem negativamente na resistência, porque há um acúmulo de água na interface, né, enfraquecendo a zona de transição. Então, de um modo geral, a zona de transição possui maior porosidade e heterogeneidade, então tem maior fator água-cimento, porque há aí um filme de água em torno do agregado. Então, assim, alterações na zona de transição modificam a resistência. Vamos destacar também, né, a influência do tipo de cimento na resistência, né? Então, dependendo do tipo de cimento, eu posso ter um ganho de resistência mais rápido ou um ganho de resistência mais demorado. Então, por exemplo, no cimento do tipo CP5, né, ele se hidrata rapidamente e tem um ganho de resistência maior inicialmente se comparado com o CP1, tá? Bom, tem muito mais do que falar sobre essa parte da resistência do concreto, a compressão, mas nós vamos nos limitar a isso. Outros parâmetros importantes são relacionados aí aos parâmetros do carregamento. Então,
Um primeiro aspecto é com relação à influência da velocidade e duração da ação. Bom, as resistências obtidas em ensaios de curta duração, os que são os ensaios normalizados, são maiores em relação às obtidas em ensaios quando o incremento da força na máquina de ensaios é constante. A figura aí mostra o diagrama tensão-deformação de um concreto ensaiado com velocidades de deformação controlada. O tempo decorrido entre o início do ensaio e a ruptura teórica do corpo de prova foi variado aí de 2 minutos até 70 dias. A análise das curvas permite observar que, conforme aumenta o tempo de aplicação do carregamento, menor é a resistência do concreto. Então, entre os tempos de 2 minutos e 70 dias, por exemplo, ocorre uma diminuição de quase 20% na resistência do concreto carregado durante 70 dias. Essa característica é chamada de efeito Rush. Então, o que a gente entende aqui como efeito Rush? Quanto maior é o tempo de carregamento para se alcançar a ruptura, menor é a resistência do concreto. Ou, em outras palavras, o efeito Rush é a diminuição da resistência do concreto com o aumento do tempo na aplicação da carga. Além disso, o que nós vamos observar nesse gráfico? Para uma tensão mantida constante ao longo do tempo em um valor menor que aquele que provoca a ruptura do corpo de prova, então aqui o ponto A, ocorrerá apenas aumento de deformação lenta, que é denominada deformação por fluência. Observando agora os pontos C e D. Com a tensão mantida em uma intensidade capaz de superar a resistência do corpo de prova ao longo do tempo, que é o ponto C, não haverá ruptura imediata. Porém, a ruptura poderá vir a ocorrer num instante de tempo T, que aí está indicado pelo ponto D. Nas verificações de segurança dos elementos estruturais em concreto armado, as tensões de cálculo são minoradas em 25%, para assim considerar o efeito de longa duração das ações permanentes. Outro aspecto importante aí nas características do concreto é o diagrama tensão-deformação do concreto à compressão. Então, aqui nessa figura eu estou mostrando para vocês o diagrama obtido de um ensaio de compressão de um corpo de prova. O que a gente observa nesse gráfico? Nós observamos que até aproximadamente 1/3 do valor da resistência do concreto à compressão, há uma variação linear, aproximadamente linear, entre tensão e deformação. Para valores de tensão maiores que esse, o comportamento passa a ser elastoplástico, pois se inicia o processo de microfissuração da estrutura interna do concreto. Bom, esse diagrama, tensão-deformação, que a gente obtém diretamente do laboratório, ele é bastante complexo. Ele iria dificultar o caso de dimensionamento. Então, o que a NBR 6118 traz para a gente? Bom, ela permite a utilização de um diagrama tensão-deformação à compressão simplificado, como eu estou mostrando aqui para vocês na figura. Então, vamos imaginar que eu tenha um concreto até 50 MPa de resistência à compressão. Então, até o C50. Esse diagrama tensão-deformação, ele é composto por uma parábola do segundo grau e uma reta entre as deformações 2/1000 e 3/1000. 3/1000 é a deformação última do concreto, A gente vai chamar aí de εcu. Então, o que a gente entende? Considera-se que o máximo encurtamento que o concreto pode sofrer seja 3,5/1000, ou seja, 3,5 milímetros em cada metro de extensão. Convenciona-se que
ao atingir essa deformação, o concreto estaria na eminência aí de romper-se por esmagamento. A deformação última de 2 por 1000 indica que nas fibras mais comprimidas, a máxima deformação de encurtamento que o concreto pode ter é de 2 milímetros em cada metro de extensão da peça. Então, observe aqui, né? Eu estou mostrando para vocês o diagrama simplificado. Então, está mostrando aí onde está a parábola até 2 por 1000 e depois a reta de 2 por 1000 até 3,5 por 1000. Bom, e se eu tiver um concreto maior, né, que tem uma resistência maior que 50 MPa? Então, aqui eu estou mostrando para concretos da classe C55 até C90. Então, aqueles valores fixos de 2 por 1000 e 3,5 por 1000 agora não são mais fixos. Estão indicados aí como εC2 e εCu. Então, olha só, como é que eu calculo esse εC2 e esse εCu? Vou utilizar essas equações aqui. E para poder, né, desenvolver aí essa curva, eu uso essa função indicada aqui. E o n, ele é função do valor do FCK adotado, certo? Vocês podem observar aí nos gráficos que eu coloquei FCK e depois coloquei aqui 0,85 de FCD, né? A gente vai falar isso melhor na aula que eu falo aí sobre resistência característica e a parte de método dos estados limites, mas adiantando, FCD significa resistência característica de cálculo. Bom, esse valor ele ainda é multiplicado por esse fator 0,85. O que é esse 0,85? Como a gente viu, né, o carregamento aplicado lentamente provoca a ruptura do concreto sobre tensões inferiores às verificadas no ensaio padrão, que é o que a gente chamou de efeito Rush. Então, esse 0,85 vem daí. Olha aqui, estou indicando cada parcela do 0,85. Então, 0,85 é igual a 1,2 vezes 0,9 vezes 0,75. O 1,2 ele é o acréscimo da resistência ao longo do tempo que o concreto tem. O 0,95 considera que a resistência do corpo de prova é superestimada em relação à resistência da estrutura. E o 0,75 leva em conta cargas de longa duração, né? Então, multiplicando esses três fatores, eu chego ao valor aí de 0,85. Observa-se que para concretos com resistências maiores, esse diagrama deve ter algumas alterações, como indicado aqui na figura, né? Então, olha só nessa figura. Quanto maior a resistência do concreto, mais frágil é o seu comportamento. Então, ele apresenta um menor patamar de escoamento, vamos dizer assim, né? O trecho ali onde ele está plastificando vai ficando menor, né? Então, o escoamento do material, em realidade, representa a microfissuração do concreto, sem que o mesmo perca a capacidade de resistir aí à carga. Outro parâmetro importante sobre o concreto é a resistência do concreto à tração. Muitas vezes, né, ela não parece ter tanta importância, porque a gente acaba desconsiderando a resistência do concreto à tração. Mas ela tem sim, né, porque ela está aí ligada intimamente à determinação da fissuração, que é o momento, né, de abertura da primeira fissura. Então, verificação aí da abertura das fissuras. Então, ela é muito importante para avaliar a fissuração e, com isso, avaliar a durabilidade do concreto, tá? A resistência do concreto à tração, ela varia aí entre 8% e 15%, mais ou menos, do valor da resistência à compressão. Como que eu faço para obter a resistência do concreto à tração? Tem aí alguns ensaios possíveis, né?
O primeiro ensaio que eu estou mostrando para vocês aqui é o ensaio de tração direta. Então eu preciso nesse ensaio que eu tenha uma máquina que aplique tração, então tem que ter garras para que pegue esse meu corpo de prova e tracione ele. Bom, feito isso eu consigo aí obter o valor da resistência à tração, que a gente vai chamar de FCT, resistência do concreto à tração. Então aí nesse caso fica muito simples, é só eu dividir a força pela área, eu chegaria aí à resistência do concreto à tração. Um outro método, um outro tipo de ensaio que é muito utilizado aqui no Brasil é o ensaio de compressão diametral. Então eu pego um corpo de prova e vou comprimir ele longitudinalmente, tá? Então, segundo aí o seu diâmetro, como está indicado aqui na figura. Quando a gente aplica as tensões de compressão, surge ao mesmo tempo tensões de tração horizontais. E essas causam o rompimento do corpo de prova que se separa ao meio, como indiquei aqui também nessa imagem. Então, nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de FCT-SP e ela é determinada pela equação indicada aqui. Finalmente, aqui a gente pode obter a resistência à tração na flexão, que eu vou chamar de FCT-F, tá? Bom, então no ensaio de flexão, o que a gente faz? A gente tem uma viga de concreto simples e ela é submetida à flexão simples, como está indicado aqui, ó. Então é um ensaio de viga biapoiada submetida a duas forças concentradas. Quando as forças são aplicadas e as tensões de tração atuantes na viga alcançam a resistência do concreto à tração, surge uma fissura, geralmente entre essas forças, e ocorre em seguida a ruptura, como está indicado aqui nesta imagem, tá? Bom, então eu tenho três métodos diferentes para obter a resistência à tração. Então, qual que eu vou usar? Então, ó, existe uma relação entre eles, tá? Aqui nessa... que eu estou mostrando para vocês aqui do lado, qual que é a relação? Então, o valor da resistência à tração direta é igual a 0,9, o valor da resistência obtida no ensaio de compressão diametral, ou ela é igual a 0,7, o valor da resistência à tração obtida no ensaio de flexão. Bom, e se eu não realizar nenhum ensaio, né? Se eu não tiver feito nenhum ensaio com os corpos de prova, qual o valor de resistência do concreto à tração eu vou utilizar? A NBR 6118, ela diz: na falta de ensaios, a resistência à tração a ser considerada em projetos pode ser calculada da seguinte forma. Então, estou mostrando aqui para vocês como que a gente calcula. Então, para as classes de C20 a C50, a gente obtém FCTM como sendo 0,3, que multiplica FCK elevado a 2/3, colocando aí o valor de FCK em MPa, tá? Agora, se os concretos considerados são aí das classes C55 a C90, FCTM é igual a 2,12 ln de 1 mais 0,11 FCK, que é o FCK também colocado em MPa. Bom, o valor de FCTM significa resistência do concreto à tração média. O M aí vem para indicar que é um valor médio, tá? Nós podemos também obter a partir dele o valor inferior e superior. Então, eu posso obter FCTK inferior e FCTK superior, como indicado. Bom, ainda com relação à tração, nós também temos o diagrama tensão-deformação do concreto à tração. Esse diagrama aí é considerado um diagrama mais simples, ele é um diagrama bilinear, e eu tenho a deformação máxima igual a 0,15 por mil, como indicado aqui na figura para vocês. Mas um parâmetro importante aí do concreto é o módulo de elasticidade.
Modo de elasticidade, assim, de uma maneira bastante simplificada, é a medida da deformação que o concreto sofre sobre a ação de tensões. Concretos com maior resistência à compressão se deformam menos que concretos de baixa resistência. Fatores aí que influenciam no módulo de elasticidade. As características do concreto, materiais componentes do concreto, como o tipo de agregado, da pasta de cimento e da zona de transição. Aqui, o agregado tem um papel mais relevante. Então, qual que é a importância de eu saber o módulo de elasticidade do concreto? Quando eu for determinar as deformações nas estruturas de concreto, por exemplo, quando eu for calcular as flechas em vigas e lajes. Flecha é o valor máximo das deformações transversais. Como que eu avalio o módulo de elasticidade? Eu vou avaliar por meio do diagrama tensão-deformação também, tá? Bom, como nós vimos, o diagrama tensão-deformação aí do concreto, ele é não linear, né? Então a gente diz que ele tem uma não linearidade física. Assim, o módulo de elasticidade pode assumir infinitos valores. Então, tem alguns valores de módulo de elasticidade que são utilizados aí no dimensionamento. Então, a gente tem o módulo de elasticidade tangente inicial, que a gente chama de ECI. O que é isso? É a tangente do ângulo formado pela reta tangente à curva na origem. Está indicado aqui na figura, ó. Bom, nós temos também o módulo de elasticidade secante, que eu chamo de ECS, que é a tangente do ângulo formado pela reta secante que passa pelo ponto A do diagrama. Está indicado aí, tá vendo? Nas análises elásticas, especialmente para obtenção de esforços solicitantes e verificação de estados limites de serviço, é utilizado o módulo de elasticidade secante, tá? Na ausência de ensaios, a NBR 6118 permite estimar o módulo de elasticidade por meio de equações práticas, tá? Então aqui estou mostrando para vocês as equações que permitem a gente obter aí o valor do módulo de elasticidade. Então, para concretos da classe C20 a C50, o valor de ECI, que é o módulo de elasticidade tangente, é igual a alfa-E vezes 5.600 raiz quadrada de FCK. Quem que é esse alfa-E? Esse alfa-E é um parâmetro em função do tipo de agregado. Falei para vocês que o tipo de agregado influencia bastante no módulo de elasticidade? Então, tem um parâmetro aí só para levar ele em conta. Então, o alfa-E pode variar de 1,2 a 0,7, dependendo do tipo de agregado escolhido. Para concretos da classe C55 a C90, a equação é um pouquinho mais complexa, é essa que está mostrada aqui embaixo. O que nós observamos? Em ambos os casos, depende de FCK. Por isso que a gente fala que o valor da resistência à compressão do concreto, né, característica, é um parâmetro básico para o dimensionamento, porque a partir dela eu consigo obter as outras características, as outras propriedades do concreto. E para obter o módulo de elasticidade secante, olha só, eu posso obter o módulo de elasticidade secante multiplicando o módulo de elasticidade tangente inicial por alfa-i. O alfa-i está indicado aqui, ó, é igual a 0,8 mais 0,2 que multiplica FCK dividido por 80. Sempre um valor menor ou igual a 1. Temos aqui essa tabelinha que já indica para a gente, de acordo com a classe do concreto, qual que seria o valor de módulo de elasticidade tangente inicial e módulo de elasticidade secante do concreto. Então, ele já facilita aí, ele utiliza as expressões e traz os valores para a gente, tá? Bom, ainda falando sobre o concreto, a gente tem que falar sobre as deformações no concreto. A gente tem aí a retração, que é a redução de volume que ocorre no concreto,
mesmo na ausência de ações mecânicas e de variação de temperatura. Quais são as causas da retração? A retração está ligada aí a uma retração hidráulica, retração química, retração por carbonatação dos produtos decorrentes da hidratação do cimento. Bom, por que isso ocorre? Vamos pensar aí. Para hidratar 100 gramas de cimento, são necessárias 26 gramas de água, portanto, um fator água-cimento de 0,26. Entretanto, para proporcionar uma trabalhabilidade necessária, utiliza-se quantidades de água maior, né? Por exemplo, um fator água-cimento de 0,4. Assim, devido ao equilíbrio de umidade com o ambiente, ocorre a retração hidráulica que eu estou falando aqui. Bom, outros tipos de retração, né? A retração química é uma reação de hidratação do cimento que ocorre com a diminuição de volume, e a retração por carbonatação são componentes secundários do cimento que reagem com o gás carbônico da atmosfera. Mas o principal mesmo é a retração hidráulica. Bom, em peças submersas ocorre a expansão da peça, né? Um fenômeno contrário ao da retração, decorrente do fluxo de água de fora para dentro da peça, em direção aos poros formados pela retração química. Os fatores que mais influenciam na retração são os seguintes: composição química do cimento, os cimentos mais resistentes e os de endurecimento mais rápido causam maior retração, tá? A quantidade de cimento, quanto maior a quantidade de cimento, maior a retração. A água de amassamento, também quanto maior a relação água-cimento, maior é a retração. A umidade do ambiente, né? O aumento aí da umidade do ambiente dificulta a evaporação, então diminui a retração. Temperatura do ambiente, o aumento da temperatura aumenta a retração, né? Eu tenho também com relação à espessura dos elementos, né? A retração aumenta com a diminuição da espessura do elemento, por ser maior a superfície de contato com o ambiente, né? Em relação ao volume da peça, possibilitando maior evaporação. Os efeitos da retração podem ser diminuídos quando a gente toma alguns cuidados especiais durante a cura, né? Então, tem que executar uma cura cuidadosa, né? Durante pelo menos os primeiros 7 dias após a concretagem da peça. Bom, ainda falando aí sobre as deformações do concreto, vamos falar da fluência. Então, define-se fluência como o aumento da deformação no concreto ao longo do tempo, quando esse está submetido a tensões permanentes e constantes. A deformação que antecede a fluência é chamada de deformação imediata, né? εCI, deformação no concreto imediata, que é aquela que ocorre imediatamente após a aplicação das primeiras tensões de compressão no concreto. Num tempo t igual a 0 do concreto, surge a deformação imediata ao se aplicar o primeiro carregamento que origina as tensões de compressão. Com o carregamento inicial mantido constante, ocorre a fluência do concreto ao longo do tempo. E a deformação total da peça, num certo tempo, é a soma da deformação imediata com a fluência até aquele tempo, como está indicado aqui no gráfico, tá? Após alguns anos, considera-se cessada a fluência, o que é expresso pela fluência no infinito. Então, aqui, ó, εcc infinito. A fluência do concreto é muito importante no projeto das peças protendidas e na determinação de flechas nas vigas e nas lajes. Bom, e quais são os fatores que influenciam na fluência? Podemos citar a idade do concreto quando a carga começa a agir, a umidade do ar, a tensão que produz a fluência, as dimensões da peça, muitas coisas, tá?
Da mesma forma que a retração, pode-se reduzir a fluência utilizando uma armadura complementar, como nós vamos ver ao longo aí do curso na parte de detalhamento das armaduras. Outras propriedades mecânicas importantes aí do concreto seriam módulo de elasticidade transversal, coeficiente de Poisson, geralmente adotado como 0,2, a massa específica aí do concreto, né? Para o concreto simples, a gente considera 2.400 kg por metro cúbico e para o concreto armado, 2.500 kg por metro cúbico. Temos também aí o coeficiente de dilatação térmica, alfa, que é igual a 10 a menos 5 por grau Celsius. Então, com isso, a gente finaliza aí o que tinha para ser dito sobre as propriedades mecânicas do concreto que vão ser importantes para a gente no dimensionamento dos elementos de concreto armado. Vamos agora falar sobre o aço para a armadura. Bom, primeiramente, vamos começar falando da definição aqui. Muitas vezes a gente escuta falando ferragem, né, do concreto. Mas aí qual que é a diferença entre aço e ferro? Bom, a principal diferença entre aço e ferro é o teor de carbono. O aço é uma liga metálica com teor de carbono inferior a 2,04%. Já o ferro tem um teor de carbono entre 2,04% e 6,7%. Tá? Então, a gente utiliza aço no concreto e não ferro. Bom, qual que é a importância das barras de aço no concreto armado? As barras de aço, elas aumentam a resistência à tração do compósito e também garantem ductilidade para o material. O que eu quero dizer com isso? Garantem que tenha uma capacidade de deformação. Bom, os aços para armadura, eles podem ser produzidos e comercializados de algumas formas. Para as barras com diâmetro maior ou igual a 6,3 milímetros, nós temos exclusivamente vergalhões obtidos por laminação a quente. Esses vergalhões, em geral, têm 12 metros de comprimento. Podemos também ter os fios, que são aí barras que têm um diâmetro menor do que 10 milímetros e eles são obtidos por trefilação ou algum processo equivalente, como estiramento e laminação a frio. Tá? Bom, outros modos que podem ser comercializados aí. Eu posso ter armaduras prontas já, que elas já vêm dobradas, né, cortadas e montadas. Eu posso ter também tela de aço soldada, né? Também é comercializado o arame recozido, que ele é utilizado aí na montagem da armadura, né? Na ligação aí de uma barrinha com a outra, da armadura longitudinal e transversal. E assim nós obtemos a armadura em si. Está indicado aí um exemplo genérico na figura. O que mais que é importante sobre o aço? Bom, o aço tem aí algumas categorias que a gente chama aí de CA25, CA50 e CA60. Este número que vem escrito aí é o limite de escoamento, que a gente vai chamar de FYK. E ele está em quilograma-força por milímetro quadrado, tá? Então, tá nessa unidade. Se nós quisermos saber a unidade em MPa, basta multiplicar por 10 esse valor. Então, o CA50, ele tem aí um limite de escoamento de 50 kg/força por milímetro quadrado, ou 500 MPa, tá? Outras propriedades importantes aí do aço seria o limite de resistência e o alongamento útil, tá? Então, nós falamos que temos barras CA25 e CA50 e fios CA60. Outro aspecto importante sobre as barras de aço é o tipo de superfície dessa barra, tá? Isso vai ser muito importante na hora que a gente for falar sobre aderência, sobre comportamento conjunto.
Então, nós podemos ter uma superfície lisa, né, como indicado aqui na figura. Podemos também ter superfície com nervuras, como indicado nessa outra figura. Aí, dependendo do tipo de rugosidade da superfície, a gente tem um coeficiente de aderência, né? A gente vai ver na próxima. A barra de CA50, em geral, são barras nervuradas. Bom, o que mais? Nós temos alguns diâmetros padronizados aí de barras de aço, como eu estou indicando aqui para vocês nessa tabela. Então, temos barras de 6,3 milímetros, 8 milímetros, 10, 12,5 milímetros e barras maiores aí até 32 milímetros, tá? Então, a gente vai escolher aí a dimensão do diâmetro da barra em função do nosso dimensionamento. Depois a gente vai ver isso com calma. Bom, então as propriedades mecânicas importantes aí do aço da armadura são a resistência ao escoamento, né, FY, e o alongamento de ruptura. Essas duas propriedades, elas são determinadas por meio do ensaio de tração. Então, como que eu faço? Pego aí um pedaço de barra, vou agarrar nas duas extremidades e tracionar. Então, vai tracionando e medindo as deformações. Então, estou indicando o clip gauge que vai medindo as deformações. Então, eu construo a partir do ensaio um diagrama tensão-deformação, que eu estou mostrando para vocês um diagrama real obtido aí para uma barra de 6,3 milímetros. Do mesmo modo que a gente fez com o concreto, vai ser feito aqui com o aço. Nós vamos utilizar um diagrama simplificado. Então, aqui está mostrando o diagrama simplificado. Ele considera que o material seja elastoplástico perfeito. O que significa isso? Ele tem um trecho inicialmente elástico, no nosso caso aqui, elástico e linear, então vale a lei de Hooke no início, e depois ele plastifica aí perfeitamente, que é esse patamar que a gente tem indicado pela linha horizontal. Então aí nós temos dois valores de deformação importantes, que é a deformação de início de escoamento, que eu vou chamar aí de EYD. Então, é a deformação a partir do momento que começa a ocorrer o escoamento, então, deformação de início de escoamento, e temos aí a deformação última do aço, que ela é considerada 10 por mil. Então, os alongamentos de tração, eles são limitados a 10 por mil, mesmo que o aço tenha alongamentos maiores. No dimensionamento de elementos de concreto armado, nós consideramos como limite o valor de deformação 10 por mil. Então, de acordo com o tipo de aço, eu vou ter valores de deformação de início de escoamento diferentes. Como que eu obtenho essa deformação de início de escoamento? Olha só, o primeiro trecho é um trecho elástico linear, então vale a lei de Hooke, então basta eu aplicar. Lembra como é a lei de Hooke? Tensão igual módulo de elasticidade vezes deformação? É só isolar a deformação, como eu estou indicando aqui nessa equação para vocês. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar a tensão e dividir pelo módulo de elasticidade. No caso do aço, nós consideramos o valor do módulo de elasticidade igual a 210 gigapascal. Então, como é que fica? Ó, CA25, qual que é a tensão de escoamento? Ó, tem o 25 ali, então eu sei que é 250 MPa, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 210 gigapascal. Então, eu obtenho o valor da deformação de início de escoamento. E assim eu faço para o CA50 e para o CA60. E obtemos os seguintes valores. Então, esses valores são as deformações de início de escoamento. Preciso decorar esses valores? Não. Se você precisar, você só faz essa divisão indicada. É bastante simples. Bom, para finalizar, outras propriedades mecânicas importantes do aço é o coeficiente de Poisson, que ele vale 0,3,
A massa específica, ela é considerada como 7.850 quilos por metro cúbico. Então é isso que nós temos aí com relação ao concreto e ao aço, de maneira bastante simplificada, mas passando aí por aspectos que vão ser bastante importantes e relevantes no dimensionamento e detalhamento das estruturas de concreto armado, tá? Então essa é a nossa primeira aula. Vamos continuar agora ainda na unidade 1, mas no próximo item, falando sobre comportamento conjunto. Então, vejo vocês lá. Tchau, tchau!